97% perdido. Sim, você leu certo. O cromossomo Y, que ajuda a definir o que costumamos chamar de masculino em mamíferos, já perdeu quase tudo do que tinha há centenas de milhões de anos. A pergunta do título pega leve. O cromossomo Y pode desaparecer? O futuro dos homens está em jogo? Vamos destrinchar isso com cuidado. Porque aqui tem biologia antiga, briga entre cientistas, roedores rebeldes e até dados que parecem ter implicações para a sua saúde hoje. Imagine que os cromossomos são prédios numa cidade. O par X é um arranha-céu cheio de salas úteis. O Y era um prédio menor, com menos andares, e ao longo do tempo foi perdendo andares. No ancestral comum dos mamíferos, o que hoje chamamos de I tinha centenas, talvez cerca de 1000 genes funcionais. Hoje, no ser humano, restam algumas dezenas. Estimativas citadas variam, mas algo como entre 45 e 55 genes ativos, ou seja, algo na casa dos 97% a menos em relação ao ancestral. Inserir gráfico, comparação ancestral 1000 genes, atual 55 genes. Antes de pularmos para a hecatombe ou para a tranquilidade científica, vamos ao básico rápido. Como é que X e Y decidem quem vira o que no embrião? Cada corpo humano típico tem 23 pares de cromossomos. Um desses pares determina o sexo biológico. 20X geralmente leva ao desenvolvimento em direção a fenótipo feminino, e XY geralmente ao fenótipo masculino. Porém, não é o ictus inteiro que faz isso. Existe um gene-chave, chamado SRY, que funciona como um interruptor. Pense no SR-ASUS como o botão que aciona um circuito que leva ao desenvolvimento dos testículos durante a formação embrionária. Se o interruptor SRI está presente e funciona, em muitos mamíferos ele desencadeia uma cascata hormonal que modela o corpo em direção ao padrão que chamamos de masculino. Se não está, ou se está desligado, o caminho é outro. Mas a história não é só sobre um botão, é sobre por que o ictus foi encolhendo. A explicação principal é relativamente simples, mas poderosa: recombinação. Nos cromossomos pareados, como os 2X de uma mulher, há recombinação sexual, troca de pedaços entre os cromossomos durante a meiose, que funciona como um sistema de backup, removendo mutações nocivas e permitindo que alelos benéficos se espalhem. O Y cresce, sendo em grande parte exclusivo ao sexo masculino e não tendo um parceiro equivalente para recombinar ao longo de boa parte de seu comprimento, ficou sem esse mecanismo de reparo eficiente. Sem recombinação, mutações deletérias podem se acumular. Ao longo de dezenas ou centenas de milhões de anos, isso significa perda de genes, degradação de regiões inteiras do cromossomo e até eliminação física de segmentos genéticos. É como ter um prédio sem vizinho com quem trocar tijolos danificados. Os problemas se acumulam e você perde andares. Outro fator é a biologia das células germinativas masculinas. Os espermatozoides são produzidos por inúmeras divisões celulares ao longo da vida do homem, o que aumenta a chance de erros de replicação do DNA, comparado ao óvulo feminino, que passa por menos divisões. Isso não é a causa única, mas contribui para uma taxa de mutação diferencial nas linhagens masculinas. Diante disso, surgem dois grandes modos de interpretar o futuro do IQ-ULEF. E é aí que a conversa esquenta entre pesquisadores. De um lado está a posição defendida por Jenny Graves, geneticista australiana, que argumenta que o IQ já encolheu dramaticamente e que esse processo poderia continuar. Modelos baseados nas taxas de perda e nas trajetórias de degradação postulam que, em termos evolutivos, o I poderia se tornar cada vez menos funcional em milhões de anos. Graves costuma apontar que a tendência de perda é uma característica observável e que nada garante que ela pare por si só. Inserir imagem, foto ilustração de Jenny Graves. Legenda posição, encolhimento contínuo. Do outro lado temos vozes como as atribuídas na transcrição à pesquisadora do MIT, apresentada como Jenny Hughes, que defendem uma visão de estabilização. A ideia é que o IQ não é um relógio condenando os homens à extinção, mas sim um cromossomo que, embora torturado pela história, preservou genes críticos e desenvolveu mecanismos de manutenção. Esses defensores apontam que os genes remanescentes do IQ são fortemente conservados por seleção natural. Ou seja, se são extremamente importantes, a seleção impede sua perda. Além disso, há mecanismos internos ao próprio írio, como estruturas palindrômicas e conversão entre cópias repetitivas,
que podem proteger e reparar fragmentos do cromossomo, contribuindo para uma estabilização ao longo de longos períodos. Inserir gráfico, argumentos desaparecimento versus estabilização. Resumindo a disputa, há quem veja uma tendência clara ao encolhimento contínuo e há quem veja sinais de que o processo atingiu um platô. Em ambos os casos, a palavra-chave é incerteza. Isso não é consenso, é debate científico legítimo, baseado em modelos, dados comparativos e interpretações distintas. Agora vem a parte que costuma virar os olhos das pessoas. Existem mamíferos que, de fato, perderam o cromossomo Y. Sim, pesquisas com espécies selvagens mostram que a natureza não segue um manual previsível. O caso mais famoso é o do rato espinhoso do Japão, do gênero Tokudaya. Em algumas espécies desse grupo, os machos não possuem mais um cromossomo Y claramente reconhecível. A determinação sexual passou por modificações, e outros elementos do genoma assumiram o papel do SRY. Pesquisadores atribuídos na transcrição como Asato, Koroiwa, estudaram esses roedores e encontraram duplicações e rearranjos que funcionam como um novo interruptor em outro cromossomo, uma solução alternativa que prova que a evolução pode, em princípio, trocar o disjuntor. Outro exemplo citado na literatura são os ratos topeira, que também desafiam a ideia de que a presença contínua do YRS é indispensável para a manutenção de machos reprodutivos. Esses exemplos levantam uma lição essencial. A evolução não é mágica nem previsível no detalhe, mas ela é criativa. Quando uma via se perde, outras podem emergir. Assim, se o IAPRI humano, hipoteticamente, perder ainda mais genes ao longo de escalas temporais gigantescas, é concebível que surgisse um novo determinante sexual em outro lugar do genoma. Isso não transforma a previsão em certeza. É simplesmente uma possibilidade demonstrada por exemplos naturais. Tudo isso pode parecer distante, milhões de anos, ordens de magnitude. E, de fato, boa parte desse debate tem a ver com escalas evolutivas que mal tocam as vidas humanas individuais. Mas há um aspecto muito concreto e atual. A perda do cromossomo MIS, em células somáticas ao longo do envelhecimento, está ligada a sinais clínicos. Estudos populacionais já mostraram que, com o avanço da idade, uma fração significativa de homens exibe perda parcial do cromossomo Y em células do sangue. Na transcrição que serviu de base para este roteiro, aparecem números que chamam a atenção. Algo em torno de 40% dos homens aos 60 anos e 57% aos 90 apresentavam perda somática do Y nas células sanguíneas em determinados estudos. Inserir gráfico. Porcentagem de perda somática do Y por faixa etária, 40% aos 60, 57% aos 90. Por que isso importa? Porque pesquisadores notaram associações entre perda do ícrus em sangue e maior risco de certas doenças. Problemas cardiovasculares, Alzheimer, maior incidência de certos tipos de câncer e até, em alguns estudos, maior mortalidade em casos de Covid-19. Importante. A associação não é causa. Ainda que haja correlações robustas, isso não permite concluir automaticamente que perder o ICRI em células sanguíneas causa Alzheimer ou infarto. Podem haver fatores comuns ou caminhos indiretos. Dito isso, estudos experimentais em modelos animais deram sinais perturbadores. Em alguns experimentos com camundongos, células progenitoras sanguíneas sem ícrio transplantadas para animais saudáveis pareceram contribuir para menor função imune e maior suscetibilidade a doenças, sugerindo que a perda do cromossomo nas células do sangue pode ter efeitos biológicos reais, não apenas estatísticos. Esses resultados não são triviais e motivam uma agenda de pesquisa sobre o papel do IA na manutenção da saúde em idade avançada. Outro ponto recente é o avanço na caracterização do próprio cromossomo Y. Sequenciamentos mais completos têm revelado mapas mais detalhados, mostrando regiões antes invisíveis. Esse trabalho não só ajuda a se entender o que resta no tibuís humano, como também fornece pistas sobre por que certos genes persistem. Geralmente, os que permanecem têm funções essenciais, muitas ligadas à espermatogênese, regulação de expressão em tecidos específicos e manutenção celular básica. Conhecer bem o ICSIOF também abre caminho para investigar os mecanismos por trás da perda somática detectada em sangue e para estudar como essa perda se relaciona com condições clínicas. Então, frente a esse conjunto, encolhimento histórico,
Debate entre especialistas, exemplos de espécies sem íquos, dados sobre perda somática e implicações para a saúde. Como responder à pergunta do título com equilíbrio? Primeiro, o pode desaparecer. Tem várias camadas. 1. Em termos evolutivos e teóricos, sim, existe um caminho plausível para o íquor e perder ainda mais genes, e, em princípio, desaparecer enquanto cromossomo distinto em uma linhagem. Modelos e a história comparativa suportam essa possibilidade. Mas se e quando são palavras cheias de incerteza. As estimativas que circulam na literatura não são certezas fechadas. Tratam-se de projeções baseadas em taxas históricas e modelos que podem ou não se aplicar ao futuro distante. Quando Jenny Graves fala de processos que poderiam levar a perdas adicionais ao longo de milhões de anos, ela está lembrando que a tendência observada é real, mas o prazo é planetário, não humano. 2. Em termos práticos para a reprodução humana no futuro próximo, imediato, é extremamente improvável que o Q-quase desapareça em prazos relevantes para a vida contemporânea da espécie humana. A reprodução humana contemporânea depende de muitas interações genéticas complexas, e muitas dessas funções paternas não são triviais de serem substituídas. Além disso, se um processo assim começasse a criar problemas de fertilidade em larga escala, é razoável supor que pressões seletivas, e hoje em dia, intervenções tecnológicas poderiam afetar a trajetória. Embora aqui entremos em terreno de especulação tecnológica e social que o debate científico não resolve. 3. Em termos de saúde dos homens hoje, a preocupação real, a perda somática do IVPRACO e as associações com doenças são achados que merecem atenção científica e médica. Esses resultados não dizem que o I está matando homens, mas indicam um componente a mais, genético e celular, a ser considerado entre muitos fatores que influenciam saúde e longevidade masculina. Quais cenários futuros cabem na cabeça sem virar alarmismo? A. Cenário: troca de interruptor. O íquoro diminui, eventualmente perde o SRU como tal, e outro gene em outro cromossomo assume a função de determinante sexual. Populações humanas ou linhagens poderiam seguir reprodutivamente, com a diferença de que o elemento determinante estaria em outro local. A natureza já fez isso em Tokudaya e topeiras, então não é biologia ficcional. É plausível em termos evolucionários em escalas longas. B. Cenário: estabilização. O IVRO atinge um novo equilíbrio. Os genes essenciais que restaram são fortemente protegidos por seleção. Mecanismos de manutenção local, como conversão entre repetições, ajudam a preservar o que é essencial. O cromossomo persiste em uma versão reduzida, mas funcional, por muito tempo. Essa é a visão defendida por quem aponta sinais de conservação funcional no I. E C. Cenário: divergência. Populações humanas isoladas podem seguir caminhos genéticos distintos ao longo de milhões de anos, fazendo com que, em prazos muito longos, surjam diferenças profundas entre grupos, talvez até espécies distintas do ponto de vista reprodutivo. Novamente, isso é escopo evolutivo extremo, não previsão para o daqui a 5 séculos. Em nenhum desses cenários faz sentido científico gritar: os homens vão desaparecer amanhã. Isso seria sensacionalismo e viola as travas que colocamos aqui. Mas há um ponto de convergência prático. O estudo do Uquiecutus ajuda a entender problemas reais de saúde e envelhecimento masculino. Dar atenção a essas linhas de investigação, como o sequenciamento completo do írio e os estudos sobre perda somática, é relevante para a medicina preventiva e para a biologia do envelhecimento. E apelando para a cultura pop, já tivemos histórias que exploram a ideia inversa, as ficções que jogam com o fim de uma categoria biológica. O quadrinho citada na transcrição, Eve the Last Man, de Brian Cohn, coloca a premissa num plano narrativo extremo, e faz isso para investigar sociedade, gênero e poder. A ficção é ótima para testar cenários limite e nos fazer refletir. Na ciência, no entanto, as respostas são mais matizadas. Não há um roteiro único. Há hipóteses, modelos, testes e debates. Voltando para o que você pode levar para casa agora, não há motivo para pânico. Há motivo para curiosidade e para prestar atenção. A história do cromossomo ítrio é um lembrete de que o genoma é dinâmico e que o passado evolutivo ainda molda nossa biologia. É também um chamado para a pesquisa, entender como e por que o inquíguros é perdido em células somáticas, por exemplo, pode abrir caminhos para intervenções.
Não tratamentos magistrais, mas novas estratégias de prevenção ou diagnóstico no futuro. Antes de continuar, me conta aqui. Você já tinha ouvido essa história do cromossomo Y? Comenta aqui o que achou. Se te surpreendeu saber que 97% já sumiu em termos históricos, ou que roedores no Japão resolveram o problema do ícoro de outro jeito. Feita a provocação, vamos terminar com uma síntese clara. O cromossomo Y sofreu uma perda massiva de conteúdo ao longo de centenas de milhões de anos. Mecanismos como a ausência de recombinação explicam parte desse encolhimento. Há um debate legítimo entre cientistas sobre se essa tendência continuará até um desaparecimento funcional ou se o ícoro encontrou um ponto de estabilidade. A natureza mostra exemplos reais de linhagens que perderam o ícoros e se adaptaram. Então, em termos evolutivos, a substituição do interruptor é possível. Por outro lado, a perda somática do isboaro em homens idosos e as associações com doenças atuais fazem dessa questão algo relevante hoje, e não apenas em hipótese distante. O que esperar? Probabilidade de apocalipse masculino no curto prazo, praticamente zero. Probabilidade de evolução continuar a surpreender ao longo de milhões de anos, alta. Razão para os cientistas seguirem investigando o ícoro e suas consequências para a saúde, definitivamente sim. Se essa investigação te interessou, se gostou desse mergulho entre genética, evolução e saúde, inscreva-se no canal, deixe um like e me conta nos comentários. Você acha que a evolução vai dar um jeitinho e inventar um novo interruptor? Ou que o ícoro já se estabilizou e vamos conviver com ele por muito tempo? Quer que eu faça um vídeo aprofundando como se faz um estudo que detecta perda do ícoro em sangue? Ou um especial só sobre Tokudaya? Me diz. E até o próximo vídeo.